A procura por emprego feita pela internet pode ser mais fácil e mais justa. O que importa são as qualidades dos candidatos. O cara acorda de madrugada para pegar uma fila para conseguir emprego. É injusto até, porque não faz sentido, né? Os primeiros que entrarem são os candidatos. Faz sentido. A gente quer, por isso que a gente fala da ponte, né? Que se começou a conversa. O melhor currículo, quando você faz um matching bom, você sabe escolher legal, você ajuda os dois lados, né? Uma boa escolha é uma ajuda para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o empregado. Mesmo com a ajuda de algoritmos e inteligência artificial, no fim das contas, o critério final de escolha vai depender de um contratador humano. A grande sacada é encontrar uma maneira para que os recursos tecnológicos apresentem o currículo do candidato ou da candidata às empresas interessadas. O primeiro passo é colocar o perfil com dados e currículos em plataformas de emprego, como o Banco Nacional de Empregos, Cato, Infojobs, Trabalha Brasil, LinkedIn. Há plataformas gratuitas e pagas. Já procurou emprego através de aplicativos, LinkedIn, coisas assim? Sim. Você conseguiu emprego? Não. Nunca consegui nenhum emprego por nenhum site desses aplicativos. Nem um convite para uma entrevista? Não, nenhum convite para entrevista. Você já procurou emprego através de sites? Sim, já procurei. E conseguiu? Não sei muito o que eles querem, assim, o que eles buscam. Porque você tá lá com o seu perfil, mas, né, falta informação, eu acho, da parte deles também. A falta de sucesso na busca por emprego pode ser causada pelo fato de as pessoas não saberem utilizar os recursos das plataformas. O LinkedIn, por exemplo, funciona como uma rede social. Postar material ligado à profissão, interagir com outras pessoas da rede pode fazer diferença. É uma maneira de se mostrar atuante. É importante fazer o mesmo nas redes sociais. Quanto mais informação você puder dar, ou quanto mais rastro você puder deixar nas redes sociais que indiquem quem você é e quais são suas competências, mais você vai facilitar o trabalho do recrutador. Então, essa dica de ser ativo no LinkedIn, fazer postagens, ou ser ativo em redes sociais com postagens, é uma forma de você deixar um rastro e facilitar a vida do recrutador para que ele te conheça e identifique se você tem o perfil ou não. Aqui cabe uma observação importante. Se você está falando de uma colocação profissional, o rastro que o recrutador vai procurar são assuntos ligados à sua profissão. O meu primeiro trabalho foi na Vivo, numa empresa que administrava as empresas da Vivo através do LinkedIn que eu consegui. E quando você precisa contratar alguém, você procura no LinkedIn? Vou direto no LinkedIn. E dá certo? Dá certo, porque geralmente ali tem as qualificações da pessoa e tal, e aí, assim, é uma rede que conecta bem as pessoas, né? Vale lembrar aos candidatos apressados que é importante ter paciência e não sair se candidatando a qualquer vaga. Isso não aumenta a chance dela arrumar um emprego. Ela tem que estudar as vagas e realmente aplicar naquelas vagas que estão aderentes ao perfil dela. As empresas precisam de profissionais e os profissionais precisam das empresas. É necessário ligar a ponte entre os dois lados. A empresa A Ponte, altamente tecnológica, está contribuindo muito para a ligação de candidatos e empregadores. A partir de dados oferecidos pelas empresas, a A Ponte utiliza de algoritmos e inteligência artificial para encontrar os profissionais que se adequam. Eu quero que você me ache os melhores currículos com essas características, nessas bases. Aí é o trabalho duro. Ele vai, busca, varre, pega 1.000, 2.000, 3.000 currículos e então ele consegue muito mais currículo do que um recrutador humano. E consegue com isso ter uma base maior e selecionar uma lista quente com mais eficiência e mais rapidez. A ideia é fazer o que os humanos fazem, mas numa velocidade inumana. E por falar em inumanas, é importante lembrar o lado humano, solidário, diante da exclusão digital.
Milhões de desempregados procuram uma posição no mercado de trabalho, mas sequer têm acesso à internet. Outro problema gravíssimo no Brasil é o déficit educacional, a falta do domínio da matemática e da língua portuguesa. Há vagas, mas não há gente devidamente qualificada para concorrer a elas. A internet, ela é capaz de te oferecer tudo, se você for incluído, né? Você tem aprendizados, cursos, tudo está meio que disponível ali. Se você souber, se você tiver aquela educação básica, mínima, educação digital básica, então é política de Estado. Tem que ser uma política de Estado pesada. Não, e a democratização da internet também, a internet livre e gratuita, são todas políticas fundamentais para o Brasil e para a população estar dentro da inclusão digital. Muito bem, a gente teve aí um panorama, né, do que é buscar emprego hoje e da possibilidade que as pessoas têm, né, para usar a tecnologia e as possibilidades que as pessoas não têm também, né? Então eu queria perguntar para vocês o que é que a gente tem de fato de bom e de ruim nessa forma de buscar emprego, né? O Bruno fala, inclusive, né, e o responsável aí pela Ponte fala também sobre a exclusão digital, que ainda é muito grande no Brasil, não é? Como é que vocês veem isso? Vou começar pela Ana. Exatamente, né? Acho que tudo acaba tendo dois lados, né? Por exemplo, para quem está incluso dentro do mundo digital, fica muito mais fácil de eu fazer a busca de um trabalho, né? Eu preciso elaborar um bom currículo com as competências que eu tenho e acordar de manhã, ao invés de eu ir para a fila distribuir o currículo, eu tenho que olhar para as plataformas. Quais plataformas que eu posso ter acesso, né, para vagas, para que eu possa me candidatar, por exemplo, né? Uma coisa importante seria eu também fazer a avaliação das vagas que eu estou buscando, né? Será que eu atendo a todos os requisitos? Fazer uma boa avaliação para ver da fit o meu perfil com o perfil da posição, o que é mandatório, o que é desejável, né? Isso para quem tem acesso. Para quem não tem acesso, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, na minha opinião, porque a gente já chegou na era digital, isso não tem volta, né? Então, se eu não tenho nem o básico hoje, quem dirá daqui 5 anos com mais apps, mais tecnologias, quer dizer, como é que eu faço para alcançar essa população que já está na minha frente enquanto concorrente, né? Porque quando a gente está buscando uma posição, eu tenho vários concorrentes. E tem gente que está à minha frente e tem gente que não, né? Se nesse momento hoje eu não tenho nem o básico, imagina daqui uns 5 anos com outros aplicativos, né? Com uma coisa muito maior que a gente vai ter daqui para frente em termos tecnológicos. E a tecnologia será corre pessoas? Muito, não é? Exatamente. A gente já está percebendo, né? A questão das pessoas perderem postos de trabalho, né? Na nossa rotina, por exemplo, no varejo. Você vai a um supermercado, você já vê que o volume de caixas humanas já está sendo substituído pela máquina. Você vai pegar uma condução, você vai comprar um passe de metrô, você vê que já não existem. São os totens. Exatamente, e tudo, né? já está tudo mudando, né? Então tem esses dois lados aí da moeda. E para você, Paulo, como é que você vê essa situação? Só para complementar o que a Ana diz, de muita gente que não tem acesso a essa tecnologia, e eu acho que vale a gente citar isso aqui. Por exemplo, na capital São Paulo, na capital do estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, no Anhangabaú, por exemplo, tem algumas oportunidades, são anunciadas algumas oportunidades de trabalho, enfim, tem feiras de trabalho, e a gente vê o Anhangabaú ali na região do centro da cidade com filas quilométricas de pessoas, né, em busca de uma vaga, que é justamente as pessoas que não têm acesso tanto a dispositivo, talvez, ou podem até ter acesso a dispositivos, mas não têm acesso à internet, ou se tem acesso aos dois, não sabe como usar essa tecnologia. Então, a sua avaliação sobre o que é bom e o que é ruim nessa tecnologia para procurar emprego, Paulo, qual é? Bom, a reportagem aí do Bruno, muito interessante, porque ele ressalta essa questão da exclusão digital. Não, e ele ressalta também a questão da educação, né? Essas filas quilométricas que a gente observa aí no centro de São Paulo, no centro das grandes cidades, não? Elas demonstram, não, que tem um grande contingente populacional que está completamente fora dessa realidade da busca digital do emprego. Não? E mais do que isso, não, muitas vezes eles não têm mais a capacitação, né, necessária para ocupar vagas que exigem cada vez mais conhecimento digital. A questão lá aí da substituição da mão de obra não, em tarefas repetitivas. Uma coisa é um fato, tá?
tudo que puder ser automatizado será. Será? Uhum. Isso não vai mudar. Não. Então, o Brasil ele sofre de uma carência aí de formação, certo? Que está fazendo com que... Hoje nós já temos uma grande massa de desempregados. A gente estava até conversando isso antes, não? A gente corre o risco de começar a ter uma grande massa de inempregáveis. Pessoas que elas não só estão desempregadas, como elas começam a não ter mais as competências mínimas para assumir emprego nenhum. Perder a capacidade de se recolocar, definitivamente. Exatamente. Não. E isso é terrível, não? Porque o que vai acontecer com essas pessoas, não? Elas continuam existindo, elas precisam comer, elas têm que ter suas necessidades atendidas. Se elas não conseguem ocupar mais nenhum emprego oferecido, né, o que vai ser delas, não? Como que a sociedade se organiza para, enfim... abarcar essas pessoas. Exatamente. Né? Não? E aí eu queria estender um pouco essa tua análise, Paulo, porque assim, a gente vê que as empresas que estão recrutando, a gente já fez até em um outro programa, fez uma reportagem para dizer quais eram as qualificações que a pessoa tinha que apresentar para ter um salário que era por volta de R$1.000 e poucos, R$1.700, R$1.200, R$1.700, algo assim. E tinha que saber um monte de coisa. Então, assim, pós-graduação, se duvidar. Né? Exato. E aí, assim, tem várias pessoas, como você está dizendo, vocês estão dizendo, tem várias pessoas que vão ficar inempregáveis porque não têm a qualificação, né? Mas tem as pessoas que já têm alguma qualificação e a gente vê que os recrutadores, enfim, os setores de recursos humanos estão exigindo cada vez mais das pessoas e até na nossa profissão mesmo, né? Você é jornalista também, às vezes quando você vai ver uma vaga de emprego em um grande conglomerado ou enfim, em alguma empresa, para o jornalista não basta ele saber entrevistar, depois passar aquilo para um texto, não é? Escrever uma matéria, ele tem que fazer várias coisas, inclusive na área que talvez não seja dele. Por exemplo, fazer uma arte gráfica, fazer um infográfico, editar uma foto para colocar na matéria. Tudo isso faz parte da comunicação, mas as exigências estão ficando cada vez maiores, né? Então, quem já tem formação pode ficar inempregável também, de acordo com esse avanço da tecnologia. Eu acho que assim, até a Ana poderia dizer isso com mais propriedade do que eu, mas eu vejo no LinkedIn, por exemplo, não... que os recrutadores às vezes pedem coisas que na verdade não são nem necessárias, não. Então, você pode questionar por que está sendo exigido isso desse profissional. Que é o que eu ia te perguntar. Por que você acha que isso é exigido? Qual é a sua visão? Eu acho que como essa régua está subindo demais, não? Os recrutadores falam, eu preciso pedir isso, que senão talvez... e aí tem aquela história da marca empregadora, não? A minha empresa vai parecer que nós estamos contratando... estamos desatualizados, vamos ficar para trás. Mostro pro mercado. Só que isso é uma esquizofrenia, né? Na minha opinião. Ana, isso não deixa as pessoas com medo, inclusive, de procurar emprego pelas plataformas? Eu não vou me sujeitar lá... Pode inibir, sim, a pessoa. Eu concordo totalmente com o Paulo. A régua está muito alta e se eu coloco algo que não é muito compatível ao que o meu concorrente está pedindo, significa que eu não tenho aquela tecnologia dentro da empresa. Então, como a gente tem a questão, né, do employer branding, eu mostrar qual é a minha empresa e ser um ponto atrativo para as pessoas quererem trabalhar comigo, às vezes eu preciso postar algo que às vezes a pessoa nem vai usar no dia a dia. Né? Eu peço uma qualificação lá em idiomas XYZ, mas na realidade, naquela posição, a pessoa não utiliza. Como é que funciona essa régua que você diz? Ela é a mesma para todas as plataformas? Elas utilizam o padrão ou cada uma tem um jeito diferente de buscar os profissionais? Os profissionais. A empresa que define, né? A empresa que define que tipo de qualificação que ela vai querer colocar. Normalmente, quando você vai publicar uma vaga, você faz um mapeamento no mercado para ver o que os outros estão pedindo, para você não ficar muito fora também, né? A gente está falando de vaidade das empresas, assim, de eu não vou pedir menos, é isso? É um termo interessante. Um pouco. A gente vai falar sobre vaidade daqui a pouco no programa, né? Mas é um pouco de vaidade. Mas isso é uma realidade, né? Existe. Sendo o nome vaidade ou não, é algo que você faz um mapeamento para você ficar dentro, né? Olha, a maioria está pedindo, eles estão requerendo que os profissionais tenham, exatamente, este conhecimento X, né? Sendo que a gente sabe que o conhecimento ele é dividido em hard skill e soft skill, né? Então... Hard skill
O hard skill é o conhecimento técnico total que a pessoa precisa, né, entregar, que a gente vê claramente na graduação da pessoa, pós-graduação, né, todo o esforço, vamos dizer, educacional que essa pessoa teve. E o né? soft skill? Soft skill é comportamento. Né, as inteligências emocionais, além das técnicas, a forma de lidar com conflitos, a gestão, por exemplo, na qual você tem retenção de pessoas, que é um desafio hoje em dia, né? Com a geração mais nova. E que isso é um negócio que não aparece, né? Não aparece em um currículo, né? O currículo não mostra soft skill, mas as redes sociais mostram. Claro, depende do candidato, né? Como a matéria muito bem trouxe aí, não. Você precisa se posicionar nas redes. E se posicionar nas redes não é só você ter o perfil na rede, não. O que você está fazendo ali? Como você se relaciona com as outras pessoas? Que tipo de publicação pessoal, né? Que você traz? Como que você fala com os outros? Nessas horas, não, aparecem os soft skills. E aí a inteligência artificial, ela é muito interessante. Porque ela consegue, eu achei interessante o termo usado na matéria, não? Ela consegue fazer isso com uma velocidade inumana, não? Avaliar um monte de perfis, não? Para buscar esses padrões de comportamento, não? Em como as pessoas escrevem alguma coisa, como elas publicam. Não? Agora, existe uma coisa, não? Que tem se discutido recentemente, aí eu tive inclusive em Montreal no mês passado para participar do Summit de Inteligência Artificial, que é o viés da inteligência artificial, né? Porque a máquina em si, ela não está nem aí, assim, ela é indiferente. Não, né? Só que o machine learning, a tecnologia aí por trás, né, esse setor da inteligência artificial, não, a máquina efetivamente ela vai, porque vamos supor, ela avaliou 2.000 candidatos e fez aí uma sugestão de 30 para o RH, e aí o RH selecionou 3 e contratou 1. A máquina está aprendendo o que aquele RH considera um bom candidato. E esse recrutador, ele pode ter um viés, por questões de raça, de idade, de gênero, e a máquina, ela começa a aprender isso daí. Então, quando ela vai fazer o viés, exatamente, não. Então, veja só, não, o viés do recrutador passa para a máquina. E quando ele vai olhar 2.000 candidatos, ele já vai olhar com viés. Já tem a direcionamento, né? Então, precisa ter um serviço, quem trabalha com isso, não, precisa ter um serviço de curadoria para, de tempos em tempos, passar um ser humano capacitado, entrar naquela base lá e falar, precisamos limpar isso daqui, tem que tirar isso daqui. Zero a coisa, vamos começar porque de novo. Porque senão, aí a tecnologia começa a jogar contra, não? Você começa a jogar fora um monte de candidatos bons por uma questão de gênero, ou por uma questão de idade, que aliás é um problema no Brasil, né? 40 anos o cara ficou velho. Que diga. Que diga. Verdade. Mas enfim, gente, olha, esses 17 minutos aproximadamente desse primeiro bloco parece que passaram em 2, porque a conversa está muito boa, mas a gente precisa fazer um breve intervalo, é muito rápido e a gente volta já já aqui com o Transição. Fica aí. E a gente já está de volta com o Transição. Tecnologia para busca e manutenção do emprego. Essa é a nossa conversa de hoje. Estão aqui com a gente o Paulo Silvestre, que é jornalista, mestre em tecnologias de inteligência e design digital, e a Ana Cristina Nazário, que é mestre em psicologia da saúde organizacional e consultora em recursos humanos. Vamos trazer aqui um outro ponto de atenção para as pessoas interessadas em conseguir emprego, seja no modo online ou não. É preciso ficar atento em relação à nossa postura, aquilo que a gente coloca nas nossas redes sociais. Acontece que antes de chamar para uma entrevista, as empresas dão uma boa stalkeada, em português, claro, uma boa fuçada nas redes sociais para ver que perfil de pessoa o candidato tem. Assim, uma simples postagem, mesmo que não tenha nada a ver com a vaga pretendida, com o trabalho, pode definir se a pessoa vai ser contratada ou não. Vamos ver uma reportagem do Bruno Mascarenhas. Segundo o historiador israelense Yuval Noah Harari, a partir de 100, 200 likes numa rede social, os algoritmos passam a conhecer a pessoa melhor do que ela mesma. Portanto, fique ligado. Você pode ter o melhor currículo do mundo, mas, por acaso, você curte numa rede social uma mensagem racista, homofóbica, por exemplo? Pode saber que quando você for procurar um emprego, os algoritmos vão te dedurar. Você pensa, eu posso dar um like nisso, não, isso vai me comprometer? Vai me prejudicar no trabalho? Nunca pensei. Eu
Se eu gosto, eu vou curtindo. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho LinkedIn. Facebook, Instagram e o LinkedIn. E quando você vai postar alguma coisa, você pensa antes, questão do trabalho, assim, isso pode dar um problema, você pensa? Penso bastante. Você já desistiu, quase publicou e desistiu? Já, porque às vezes, dependendo de uma situação, eu penso, será que alguém do trabalho pode ver, algum superior? Talvez isso pode afetar futuramente. Como eu sou residente, então eu penso numa contratação quando eu terminar. Então eu fico pensando, será que isso vai afetar a pessoa me contratar depois ou não? É importante lembrar que as redes sociais funcionam como vitrines. É preciso ter cuidado com o que se diz, com o que se posta. Cuidar da própria imagem é fundamental. Se um candidato tem um posicionamento, diria, muito extremista em relação a algum assunto nas redes, e esse assunto é distoante da cultura da empresa, ele vai ser preterido no processo seletivo. Eu gosto de postar algumas coisas relacionadas à minha área de trabalho. Eu estou me formando agora em logística, né? Já tenho técnica de administração, que eu comecei desde cedo a estudar. E eu gosto de postar coisas relacionadas, mas nada que muito a fundo do assunto. Descreva as suas competências, tendo atenção às palavras-chave que descrevem essa sua competência. Seja sincero e verdadeiro nas suas qualidades. E tente documentar no seu currículo sua experiência profissional, sua formação e seus gostos e interesses, porque em algum momento o recrutador vai querer também conhecer um pouco mais sobre você, suas características pessoais. Antes de você postar alguma coisa na rede social, você pensa que se isso pode prejudicar ou não profissionalmente? Penso. Geralmente, eu só tenho uma rede social agora, né, que é o Instagram. Porque o Facebook também, as pessoas sempre falavam, cuidado com o que você posta no Facebook, que o seu trabalho futuramente vai te pesquisar lá. Então, geralmente eu não tenho, mas Instagram eu penso também. Eu fecho a rede social e coloco para um grupo seleto de pessoas que eu confio e sei quem é. Daniel Machado de Campos Neto é CEO e fundador da EDC Group, uma empresa que opera praticamente em todos os países das 3 Américas. Trabalha com consultoria e recrutamento. Ele deixa boas dicas para quem pretende contratar e para quem pretende ser contratado. O recrutador inteligente, ele usa a tecnologia para fazer o que ela faz melhor, mas nada substitui o contato humano para entender as características, a empatia, as habilidades relacionais do candidato. Se o recrutador vai fazer uma pesquisa por palavras-chave, inclua as palavras-chave da sua profissão no seu currículo. Se você conhece um software, vou dizer, você conhece de Excel, coloque a palavra Excel no seu currículo. Mas eu posso explicar isso na entrevista. Se você não colocou no currículo, talvez você não passe em alguns filtros. Então, entenda que a regra do jogo hoje vai passar pelo uso de plataformas digitais e que essas plataformas são grandes robôs que fazem filtros. Então, ajude o robô a te conhecer, a encontrar você. Eu tomo muito cuidado com o que eu pesquiso, com o que eu posto, né? Até mesmo porque eu faço parte da comunidade LGBT e eu tomo muito cuidado com o que eu vou postar para não ofender e até mesmo o que eu vou consumir de certa forma nas redes sociais, sabe? Eu acho isso muito importante com o perfil que eu quero mostrar, o tipo de pessoa, qual é a minha conduta, qual é a minha ética, qual é o meu caráter. Isso sem dúvida tem muito peso na hora que você faz uma entrevista, na hora que você for se relacionar com outras pessoas profissionalmente, isso faz toda a diferença. A gente tem muita coisa para conversar sobre isso, gente. Muita Sim. coisa. É vasto, né? O menino estava assim, eu queria começar perguntando, né, até onde vai essa questão de você não poder ter liberdade nas suas redes sociais para ser aquilo que você é de verdade. Mas o menino diz, ele faz parte da comunidade LGBTQIA+, ele toma alguns cuidados, né, de postar para não ser ofensivo, então. Mas isso me remete até a uma conversa que a gente estava tendo aqui antes, que é a respeito de as plataformas, às vezes, excluírem, né, os candidatos por questões de gênero, por questões como de orientação sexual. Isso acontece, ainda que a pessoa não tenha um certo cuidado de não postar coisas que ela possa
achar que vai comprometer a imagem dela, o fato dela ser o que ela é, na natureza dela, isso pode atrapalhar também na busca por vagas por essas plataformas? Os algoritmos, eles têm uma característica que eles são incrivelmente eficientes de extrair a nossa verdade. Não, obviamente, a gente precisa ter cuidado com o que a gente publica, porque as pessoas estão vendo, os recrutadores estão vendo, mas existe a questão, como uma moça falou, eu não presto atenção nas curtidas que eu dou. E essas curtidas, que parecem uma coisa tão inocente, não? A gente curte direto um monte de coisas. Não? E você fala, mas eu estou curtindo alguma coisa de outra pessoa, isso não vai me afetar. O algoritmo vê. É aquela coisa, se eu tenho, por exemplo, uma orientação ideológica, ou para a esquerda, ou para a direita, né? Nesse momento de polarização política que a gente vive, se eu curtir para um lado ou para outro lado, isso pode ser visto? É bom eu evitar, com por exemplo? Com certeza isso vai ser visto. Assim, como eu falei, o algoritmo, ele sempre sabe o que você é. Não adianta a gente querer enganar, porque ele consegue extrair isso daí, ele consegue ler essas nuances mínimas, não? A questão não é, a gente estava falando da inteligência artificial, né? A questão não é o sistema ter acesso a uma informação, a questão é o sistema ter acesso a todas as suas informações. Ao seu e ele tem acesso a todas as informações. Então, você pode tomar um super cuidado com suas publicações, fazer tudo direitinho, mas você está curtindo algumas coisas questionáveis. Já foi pego. Agora, fica a pergunta, né? Até que ponto isso talvez até a gente, não sei se a gente pode falar sobre ética, né? Se é ético para as empresas esmiuçarem tanto ou avaliarem tanto a vida da pessoa. Será que pelo fato dela ser LGBTQIA+, pelo fato dela ser negra, ou pelo fato de ela preferir a direita ou a esquerda, isso vai depor contra ela na prática mesmo? Ela não vai ter qualificação para desempenhar aquela função que ela está procurando, a vaga, ou que a vaga oferece, Ana? Olha, eu acho que a pessoa, sabendo que esse é o jogo hoje, né? Porque as informações estão aí. A gente não sabe quem está avaliando do outro lado. Será que quem está fazendo a avaliação tem maturidade suficiente para entender, né, o fato da pessoa se colocar de uma forma, o que isso pode representar? Né? Sabendo que a gente pode ser visto por pessoas que têm mais maturidade, menos maturidade, a gente precisa ter a seguinte mensagem: como eu quero ser vista? Eu quero que as pessoas me vejam como? Antes de eu realmente sair me expressando da forma que eu acho que tenho que ser. Ainda mais se eu quero ser competitivo num ambiente profissional, né? Olha, eu tenho uma vaga para disputar. Mas aí a gente não está pegando, por exemplo, a rede social, a gente sabe todas as pessoas, a gente falou sobre vaidade das empresas, agora tem a vaidade das pessoas. As pessoas gostam de mostrar aquilo que elas são ou aquilo que elas querem que as pessoas vejam no ambiente social, enfim, no ambiente civil, digamos, né? Mas as redes sociais, isso não pode fazer com que as pessoas tornem as redes sociais delas especificamente travadas. Ou uma visão artificial do que elas são. Exatamente, só para conseguir um mercado. Tudo que eu fizer na rede social, eu tenho que pensar no que o meu patrão vai achar ou no que eu preciso arrumar emprego um dia. E vou perguntar mais para depois vocês comentarem, que é o seguinte: eu não tenho redes sociais, como é que eu sou visto? Eu sou suspeito de alguma coisa? Essa é uma excelente pergunta. É visto também. Assim, não ter nenhuma rede social, evidentemente você não precisa estar em todas as redes sociais. Mesmo porque você acaba se identificando com mais, uma melhor do que outra, né? Sei lá, talvez você não goste do TikTok, você não precisa ter uma presença no TikTok. Né? Eu acho que a única rede, que quando a gente pensa em trabalho, a única rede que é meio que você não tem como escapar é o LinkedIn. Porque é onde os recrutadores vão, e se você não estiver lá, você está fora do jogo. É como se você simplesmente parasse de mandar currículos. Não? Então, o LinkedIn tem que estar. Agora, tem que estar no TikTok? Não necessariamente tem que estar no Instagram, também não. Se você se sente à vontade, ok. Tá? Agora, como a gente costuma dizer no marketing, né, todos nós hoje somos marcas. Não tem jeito. Como a Ana falou, é a regra do jogo, entendeu? Isso vai fazer com que a gente faça com que as nossas redes se tornem muito artificiais. Não? A verdade tem que tomar cuidado. Não? Existem recursos, não? Algumas plataformas oferecem, não? Até que você possa, sei lá, publicar uma foto mais pessoal, você pode restringir que só os seus familiares, por exemplo, vejam aquela foto. Aí o recrutador e o mundo, o resto não vai ver. Não?
Mas a regra de ouro sempre é, se Vai tem bem alguma entre coisa... aspas, né? Porque assim, se caiu na rede... Pois é, se tem alguma coisa que é muito delicada, não coloca na rede. Não coloca assim, mas então não posso me expor? Não. Não pode totalmente. A realidade Você é pode essa, ser então. julgado. Pode ser entendeu? julgado, então convém evitar. Né? Usar o bom senso, a inteligência emocional, né? Até porque a gente não sabe quem é que vai te julgar. Exato, você não sabe quem que está lá. E aí eu pergunto, se a gente não sabe quem que vai nos julgar, e isso está na matéria também, aquele olhar assim, a conversa olho no olho, né? A entrevista, a avaliação humana do candidato, isso está morrendo com essas plataformas ou não? Olha, eu creio que não. Pelo que eu sei de plataformas, eu não sou uma pessoa de tecnologia, eu sou uma pessoa do mundo do trabalho, né? Mas pelo que eu vejo, as plataformas, elas vão até um determinado ponto, né? Elas colhem toda uma pontuação do seu nível de inglês, da sua graduação, as suas competências em palavra-chave, como foi falado na reportagem, né? Que é outra regra do jogo. Se eu sei que tem uma inteligência artificial por trás, eu preciso colocar as palavras-chave, senão eu vou ser excluído, né? Agora, a entrevista, tem algumas plataformas que já contêm testes de psicologia, comportamentais e que já dão um resultado. E aí, praticamente o processo todo é feito digitalmente, né? Agora, tem algumas plataformas que elas vão até o hard skill mesmo, que é realmente verificar aquilo que você tem em termos educacionais. Agora, quando passa a ser comportamental, a próxima fase já passa a ser entrevista, né? Numa entrevista comportamental feita por um humano, né? Ainda mais se ela for presencial, tem duas formas de você fazer hoje em dia também, tem online ou presencial. Você consegue captar muita coisa da pessoa, para ver se ela realmente vai ter aderência dentro da empresa. A expressão dela, tudo isso. Expressão, a forma, porque a pessoa fica à vontade na entrevista. Então, é na hora que a pessoa fica à vontade, é que você vai realmente entender, para ver se tem um fit cultural, por exemplo. Será que essa pessoa combina aqui dentro? Que é uma das preocupações, né? Agora eu vou colocar uma outra questão aqui que me veio à cabeça, é o seguinte, a um lado contrário, vou botar o trabalhador na fogueira. Eu, por exemplo, fiz mestrado, pós-graduação, desculpe, em Oxford. Coloquei lá, mas eu não tenho nada disso. E aí, tem como as plataformas verificarem isso? Como é que fica essa situação? Tem como fazer esse filtro, saber se o cara está falando a verdade? No currículo ali, não? Então, as plataformas, elas não fazem um check-in ali, não vai ter uma verificação, você escreve o que você quiser ali. Assim como você escreve. Tem que colocar o anexo, né? Por exemplo, mas do as material. plataformas não pedem isso. Não é comum, né? Não, você pode colocar tipo o que você certificado, quiser. né? Me informei, você mostra lá. O lá. currículo em papel, você também escreveu o que você queria. O papel aceita qualquer coisa, as telas, qualquer coisa. Mas na hora que você chega em uma entrevista, aí a verdade vai aparecer. E é um tiro no pé isso daí, né? Porque se você dá uma inflada e o cara te contrata, uma hora você vai ter que apresentar o certificado. Você não se sustenta, simplesmente Cadê isso. o certificado de Oxford? E isso daí, não... queima o filme, não? Então, uma grande dica... Eu fiz essa pergunta porque, assim, tem muita gente que oferece, que pede muita qualificação, né, muito requisito para vagas que não precisam, é o outro lado, né? Exatamente. Vou lá colocar que eu tenho requisito para tudo isso, mas não tenho nada disso, né? E não se sustenta, não. Mesmo porque uma pessoa que é tão qualificada, ela não vai escrever as barbaridades que ela escreve na rede. Pois certo? E aí isso combina, aparece né? também, não? Exatamente. Tá bom. Uma última pergunta, rapidinho. A gente está em cima do horário para terminar esse bloco, mas eu só queria fechar esse bloco com uma colocação com base, ou em relação a tudo isso que a gente disse, as empresas, enfim, os sistemas de recrutamento hoje, eles estão ou são muito conservadores. Eu estou certo ou não? Em relação ao comportamento das pessoas. A plataforma, ela é agnóstica, entendeu? Ela é o que o recrutador é. Se o recrutador é um cara conservador, a plataforma vai ser conservadora. Ela simplesmente vai... É uma ferramenta para ele. Ela vai refletir o pensamento do recrutador. Né? Ela vai agilizar o trabalho, é isso. Se eu tenho um recrutamento em massa para fazer, vai ter um humano por trás, ele vai preencher o que ele quer e a plataforma vai trazer um volume muito maior do que se fossem vários humanos fazendo. Mas seguindo as regras dele. Exatamente. Quem está por trás é o humano, né? Muito bem, o que a gente conclui é o seguinte, fotos sem camisa, nude, essas coisas, não, porque isso vai, com certeza, te causar algum problema no seu trabalho na hora de você conseguir emprego. Se está certo ou não, essa é uma outra discussão que eu acho válido a gente fazer em algum momento,
né, até onde a liberdade de cada um é ferida nisso, mas, enfim, como eles estão dizendo aqui, são as regras do jogo. Mas a gente vai para um rápido intervalo, enquanto isso, dá um pulo nas nossas redes sociais, diga o que você está achando no nosso programa, deixa lá o seu like. Transição volta já já, fica aí. E a gente já está de volta com o Transição, Trabalho e Tecnologia, falando sobre o uso das plataformas digitais na busca de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente estão o Paulo Silvestre, que é jornalista, mestre em tecnologias de inteligência e design digital, e a Ana Cristina Nazário, mestre em psicologia da saúde organizacional e consultora em recursos humanos. Vou puxar mais uma vez aqui a conversa para o nosso lado humano. Um outro recorte que eu queria abordar nesse campo é o seguinte, tem relação com saúde do trabalhador, né? Quais são os limites da tecnologia para que ela não se torne uma pressão para quem está buscando uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho? Ana, fala para a gente, você tem que tipo de informação para poder fazer com que a pessoa, principalmente que deve estar assim, no momento de busca de emprego e que tem até acesso a essas tecnologias, ela está lá assim, acorda todo dia, vai ver se veio uma vaga, se ela tem uma nova plataforma, como fazer para manter a saúde emocional nesse momento? Tá, eu acho que a primeira coisa é ela deve prestar atenção em si mesma, né? Não só em termos tecnológicos, mas como é que ela está lidando, por exemplo, com o fato dessa busca. Essa busca ela pode ser mais ou menos estressante, dependendo de como ela lida. De repente, fazer uma programação de como que eu vou usar a tecnologia. Se meu horário produtivo é maior na parte da manhã, então eu vou me programar das 9 até ao meio-dia, eu vou fazer essa busca, vou selecionar as plataformas, vou ver se eu tenho que responder a algum recrutador que já tenha mandado alguma coisa no meu e-mail, né? E depois desse horário eu procuro fazer alguma outra atividade que não seja tecnológica, por exemplo, para dar um descanso para a mente, né? No período da tarde eu posso até voltar, mas o interessante é a gente ter intervalos. Da mesma forma que corporalmente, para quem trabalha sentado, a gente precisa levantar, fazer alongamento, com a tecnologia é a mesma coisa, né? Eu vou por partes, então eu me programo como se eu estivesse trabalhando, eu monto a minha agenda, olha, de manhã eu vou fazer isso. À tarde, eu vou ter uma outra atividade que não é a mesma, para eu conseguir levar esse momento de transição. Mas isso não é difícil, porque a tecnologia acaba jogando a gente para ficar refém das coisas, não é? Exato. Tanto é que, assim, as pessoas são muito dependentes dos dispositivos, do celular, das redes sociais. E o LinkedIn, por exemplo, que é a rede principal para se conseguir trabalho hoje, né? Dizem que quem não está no LinkedIn não é visto pelo mercado profissional. Acaba sendo uma rede social também. Você estava contando, inclusive, alguns casos de pessoas que usam até a vaidade para mostrar algumas situações e tal. Não acaba ficando refém também? Eu acho que refém ou até mais do que isso, né? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é a gente não virar escravo da rede. Né? A tecnologia tem que trabalhar para a gente, não o contrário. Conheço pessoas que fazem publicações, porque mesmo no LinkedIn, qualquer rede, mas pegando no caso do LinkedIn, você ter o seu perfil ali não é suficiente, isso é a condição básica, não é porta de entrada. Mas você precisa fazer publicações que demonstram que você sabe dentro do seu setor, interagir com outras pessoas, tá? Mas eu conheço pessoas que fazem uma publicação e ficam olhando para ver se vai ter curtida. E se nos primeiros 15 minutos não tem uma quantidade mínima de curtida, apaga para fazer outra. Eu falo, meu amigo, né, vai ter uma vida, isso entendeu? Isso é ficar refém. Né? E, na verdade, isso é irreal, é irracional. Eu acho que você deve fazer publicações, sim, porque precisa, que é onde você vai demonstrar os seus soft skills e tudo mais, tá? Mas você deve fazer isso de uma maneira natural. Você não pode começar a pautar a sua vida pela rede social. Contratar um produtor de conteúdo, uma agência que vai produzir conteúdo para você ficar colocando, né? Exatamente. E tem gente que faz isso, né? Assim, mas eu acho que... e aí a gente está falando também dos algoritmos e tudo. Não, tudo isso daí é observado. Não? O sistema, tudo que você faz na rede, tudo, absolutamente tudo, é medido e é registrado. E isso vai virar informação para um sistema que vai mastigar isso daí e descobrir quem você realmente é. Não precisa ser um refém, um escravo da rede. Você precisa ser quem você é, claro, com todos esses cuidados que a gente já falou aqui,
certo? Mas fazer isso de uma maneira natural. Agora, a gente está falando sobre quem está procurando emprego, né? Mas nessa mesma questão, enfim, sobre tudo que a gente conversou até agora, para quem já tem um trabalho, mas eu estou buscando um upgrade, né? Assim, estou querendo buscar uma vaga melhor, fiz um curso, me especializei aqui, né? Fiz um mestrado ali e tal. Essas plataformas, elas também servem para isso. Essas pessoas, e aí, aproveitando o nosso gancho dessa última pergunta, elas também acabam ficando, às vezes, um pouco refém. Deixa eu ver se eu conseguir um emprego melhor para aumentar meu salário, essas coisas. É assim também, Ana? Eu não entendo como refém, né? Eu entendo o refém quando a ferramenta toma conta de você, você perde o controle sobre ela. A partir do momento que você consegue controlar o tempo que você usa, o horário que você vai fazer, acho que você não é refém, né? Agora, eu acho que é um ótimo sinal a pessoa querer fazer uma movimentação de carreira que vai levar ela a uma vida melhor, né? Porque assim como a gente progride na vida profissional, isso tem todo um reflexo na nossa vida pessoal. Então, é natural a gente querer algo melhor. E eu acho que dentro do próprio LinkedIn você pode saber o que acontece, né? Fazer comparações, como é que está o meu perfil. O que eu teria que ter se eu quero dar um passo a mais? Né? Como é que seria o perfil de uma posição de diretoria? Vai fazer de conta que eu sou um gerente, eu quero migrar para um diretor. O que eu preciso ter de skills, né? Se eu quero realmente dar um outro passo de carreira. Então, dentro de plataformas grandes como o LinkedIn, você pode pesquisar outros perfis, pedir conexões, seguir empresas, olhar o que está sendo requerido nas vagas, e isso pode te levar a um caminho de evolução. Eu acho super saudável fazer isso. Eu acho que todas as pessoas precisariam fazer isso. Agora, né? tem uma coisa assim também que, desculpa te interromper, mas assim, quando a gente pensa no LinkedIn, não, tem a questão dos skills, mas tem a questão de o que você publica, não. Você mencionou o sujeito que quer passar vamos supor, de um gerente para um diretor, não. A plataforma, o algoritmo, ele verifica o tipo de publicação que você faz, o assunto que você publica. Então, se você é o gerente, você normalmente fica mais num nível tático, não, e você faz publicações táticas. Quando você quer passar para um diretor, você tem que começar a fazer publicações mais estratégicas. Exato. E o simples fato de você começar a falar menos de questões táticas e mais de questões estratégicas vai fazer com o sistema, ele vai ler isso daí, e as pessoas que vão começar a ver as suas publicações vão deixar de ser gerentes e passarão a ser diretores. Porque você entrou no mundo dos diretores com o assunto. Isso é uma coisa sensacional da plataforma. Você entra numa bolha, né? Exatamente. Isso que você está dizendo, assim, é o sistema fazendo teste cognitivo para ter uma lógica, para buscar... Exatamente, enfim, é uma questão semântica até, né? Ele entende o que você está escrevendo. Como você quer ser visto, né? Exatamente. Isso que é importante. Olha, de repente eu quero migrar para outro. Bom, então eu preciso começar realmente a selecionar outros artigos, de repente entrar numa via muito mais estratégica, porque é lá que eu quero estar. Vou pedir conexões para as pessoas que já estão naquela posição, por exemplo, para mudar o meu network que eu tenho dentro da rede. Ou mesmo se você quer mudar de áreas, eu quero ir para uma área artística, por exemplo. Você precisa começar a fazer publicações falando de arte. Né? Então, como eu falei, tudo que você faz na rede, as pessoas que você segue, o que você curte, o que você publica, tudo isso está sendo registrado, tá? E ele vai guiar o seu caminho, né? Quando alguém procurar, um recrutador procurar alguém com aquelas características, se você fez esse movimento dentro da rede, o sistema ele vai te privilegiar. Tudo que a gente faz, na verdade... A internet, assim, os sistemas olham... É o Big Brother levado às últimas consequências, né? Muito bem. Agora, a gente está falando sobre isso, né? Sobre, assim, a nossa vida tá nas redes sociais, as redes sociais, enfim, a internet, esse mundo eletrônico, inteligência artificial, enfim, tudo isso está olhando quem a gente é. Tal. Mas a gente, como a gente já disse no programa, tem muita gente que está... excluída digitalmente, né? Que não tem acesso às redes sociais, muita gente que não sabe nem mexer no celular, isso acontece num aplicativo. Como a gente pode democratizar tudo isso, para que tudo isso que a gente está falando seja realmente de domínio público para todo mundo, que todo mundo consiga ter acesso a isso? É uma questão complicada, porque existem aí um fator de questão financeira, não? A pessoa precisa ter o celular, o computador, precisa ter acesso a um plano de dados, não? Mas ele precisa que alguém ensine isso para ele. Não? Tem uma questão também de educação digital aí, não? Eu acho que isso necessariamente passa por uma política pública de inclusão digital que não existe. Não temos isso no Brasil.
Então, isso tende a se perpetuar e até se aprofundar, né? Aumentar até, né? Exatamente, né? E é muito cruel isso daí, né? É algo mais grandioso, né? Porque o que a gente falou, a pessoa que, de repente, hoje, ela já está com uma dificuldade, né, digital, porque ela não consegue manter o equipamento, não consegue ter acesso, né? Você imagina daqui a pouco, então, que a gente vai ter mais apps, o mundo vai estar mais digital ainda. É um caminho meio que sem volta, né? As próprias empresas também exigem que os trabalhadores tenham. Sim. E isso acabou acontecendo muito mais com a pandemia, né? Na época da pandemia, as empresas exigirem, assim, já existia a tendência de você usar teu próprio celular, ter que instalar aplicativos, e aí o teu celular tem que ser bom, e aí você teria que ganhar mais para poder comprar um celular bom. Né? E com aplicativos mais sofisticados, isso tudo faz parte de um processo aí que democratizado se torna mais difícil. Eu acho que as empresas têm um papel importante aí. Eu acho que a pandemia deixou isso bem evidenciado, no começo principalmente, não foi todo mundo para casa. E aí o sujeito, ele tinha que, com o celular dele, com o computador dele, com o plano de dados dele, dar conta do trabalho. E às vezes o sujeito morava em uma região que a internet é ruim. Não, e aí ele começa a trabalhar pior. E não é porque ele é incapaz de fazer o trabalho, porque ele não tem condições físicas ali. E a empresa, nesse caso, ela precisa apoiar o profissional aí, porque, afinal de contas, ele está trabalhando para a empresa. Quando você vai para o escritório, você não tem cadeira, você não tem computador, você não tem energia elétrica para trabalhar. Porque quando você está em casa, a empresa não se preocupa com isso. O sujeito está trabalhando pior, não por uma incapacidade dele, porque não tem recursos para fazer aquele trabalho. Agora, tem pesquisas que dizem que os aplicativos, eles na verdade acabaram reduzindo um pouco a distância do trabalhador para o emprego e tudo. Mas o que a gente vê, que a gente está falando inclusive aqui, é uma falta de democratização, talvez, né? Ou uma carência de democratização para que todo mundo tenha. Nas plataformas em si, as plataformas, elas são democráticas? O que precisaria, o que seria interessante para democratizar as plataformas? Para quem tem acesso, para que todos tivessem acesso a essas plataformas? Assim, são dois níveis, né? Então, assim, aqueles que têm acesso à tecnologia, têm o celular, têm o dispositivo, e aí tem as plataformas, mas nem todo mundo consegue ter acesso a essas plataformas. Isso é verdade? Eu estou falando bobagem ou precisa realmente democratizar? Olha, eu acho que a plataforma, por definição, ela está à disposição de qualquer um. É uma rede social. Você chega lá e cria uma conta, né? O LinkedIn, no Brasil, nós temos 56 milhões de brasileiros já no LinkedIn. Não é uma rede de nicho, mas como ela era, sei lá, talvez há uma década, uma rede pequena, não é o Facebook, que tem aí 130, 140 milhões de brasileiros nela, não. Mas ela não é mais uma rede de nicho. Agora, muita gente ainda desconhece as potencialidades dessa rede ou até tem preconceito, fala, não entra no LinkedIn porque é uma rede muito chata, ou porque é uma rede quadrada. Ou um erro comum, né, Ana? Eu não entro no LinkedIn porque eu já estou empregado. Então, o que eu vou fazer no LinkedIn? E isso é uma visão completamente distorcida do potencial dessa rede, né? Você tem que entrar lá de preferência quando você está empregado, porque quando você perdeu o emprego, você já vai estar bem posicionado. Porque ali, aí tem aquelas dicas, né? Assim, de quem está no LinkedIn precisa mostrar aquilo que está fazendo. Não com excesso, né? Sim, da vaidade natural, tudo. Né? Mas eu dar um exemplo claro, eu não estou no LinkedIn, né? Enfim, mas se eu tivesse, é que eu colocaria, por exemplo, essa entrevista que eu estou fazendo com vocês. Exato. Isso seria um bom conteúdo para estar no Excelente conteúdo, LinkedIn. excelente conteúdo. É um conteúdo voltado para o trabalho, que dá instrumentalização até para as pessoas que querem utilizar alguma plataforma, né? Então a gente fala de assuntos que é do interesse, né? Do mundo do trabalho, vamos dizer assim. Tá bom, e de quem está nos assistindo, quantas informações sobre cada um de nós não foram expostas aqui nesse conteúdo? São os soft skills que isso não aparece no seu perfil. Exato. Exatamente. A gente está quase no fim do programa aqui, a conversa está boa demais, mas eu queria, assim, 30 segundos de cada um para dar uma dica para quem está assistindo para a gente, como é que eu devo me portar nas redes sociais, vamos dizer assim, vamos falar português claro, uma frase de efeito, faça isso, não faça isso, seja isso, não seja aquilo. O que é que vocês têm a dizer, Ana? Nas redes sociais, seja uma pessoa com consciência, né? Consciência. O que você quer mostrar realmente de você para a rede? O que as pessoas precisam saber de você? E se elas souberem disso, que vão te levar para um lugar melhor e não pior. Tem que ter o foco, então, naquilo que você exatamente. quer. Paulo?
Bom, outra coisa além disso do que a Ana trouxe, fuja de polêmicas, né? Polêmicas, principalmente polêmicas vazias, não. Isso pode até trazer audiência, muita gente trabalha com polêmica porque isso traz audiência, tá? Mas ninguém quer contratar um brigão, uma pessoa que é incapaz de conviver de uma maneira harmônica e construtiva com o outro. Isso é uma dica, inclusive, que a gente pode dar para todo mundo, porque faz bem para a saúde mental. Não só nas redes, né? Não só nas redes, não ficar brigando por coisa à toa, coisa inúteis, né? Coisa discurso, não gastar energia com coisa que não vai levar a lugar nenhum. Paulo, Ana, queria agradecer demais a participação de vocês. A conversa foi muito boa. A gente espera que aliás, essa foi a intenção, né? Fazer com que quem está assistindo a gente aí tenha uma visão melhor de como se comportar nas redes sociais, de como usar as plataformas que estão disponíveis aí para encurtar o caminho para o emprego. E queria agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não segue a TVT nas redes sociais, vai lá, @RedeTVT. Curta, compartilhe. E na próxima semana a gente vai voltar aqui com mais um Transição, Trabalho e Tecnologia. Até lá!